iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Mais um programa inédito hoje, quarta-feira, dia 24 de julho, continuando, dando continuidade ao tema do programa anterior que chamou muito a atenção, recebemos aí muitos comentários elogiosos, que se trata do Evangelho Essênio da Paz. Vamos continuar conversando com o nosso querido Frater Elias sobre a fraternidade essênia, sua relação com o Cristo, os textos apócrifos da Bíblia, todo esse tema aí que cala profundamente no coração, não só dos cristãos, mas de todas as pessoas que buscam um mundo melhor. Então, Frater Elias, os essênios continuam, depois de 2.000 anos mais, porque eles são bem mais antigos, aí, 2.500, 3.000 anos. Vamos dizer assim, 2.000 e poucos anos. Mesmerizando a atenção das pessoas, graças a essas descobertas aí. É verdade. Veja, Frater Jamil, até hoje nós trouxemos aqui se nos permite, vamos até ler, porque já nos fizeram essa pergunta quando nos telefonaram, quando tiveram contato conosco, qual a razão, vamos assim dizer, de se falar sobre tudo isso? Nós, vamos dizer assim, como estudantes de Rosa Cruzes, temos uma razão muito profunda, que é com relação ao ensinamento. Quer dizer, a ordem, durante todos esses milênios, vamos assim dizer, todos esses séculos, vem justamente fazendo o trabalho no sentido do ensinamento. Quer dizer, esse ensinamento precisa ser preservado. Para quê? Para que sejam passados para futuras gerações. Então, nos essênios tem uma passagem aqui muito interessante. Estudar e praticar o ensinamento é despertar novamente dentro do coração de todo ser humano um conhecimento intuitivo que pode resolver seus problemas individuais e os problemas do mundo. Então veja que coisa interessante, porque às vezes nós estamos buscando o conhecimento de muitas formas e ficamos às vezes no intelecto apenas. E nos esquecemos da parte intuitiva, não é? Que a nossa grande força justamente está aí. A nossa grande ligação está aí, na parte intuitiva. Não é? É interessante que tanto é verdade, Frater Elias, que isso vem sendo enunciado por grandes pensadores, Sócrates já falava no conhecimento imanente, que só deveria ser trazido de dentro do aluno pelo mestre, Falava do mito, Platão falava do mito de da reminiscência, Descobrir aquilo que você já sabe, Isso, então mais do que um processo de aquisição, é um processo de, como disse o Frater, de redescoberta. De redescoberta. Veja, Frater Jamil, que o mais interessante de tudo isso, e isso até nos parece que é a grande luta do momento, que é do reencontro, vamos assim dizer, com a própria natureza. Veja que coisa interessante. E qual é a razão disso? Justamente porque nos aproxima, nos sensibiliza. A questão também aí que vem, a questão da sensibilidade. Que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos endurecendo, nos engessando. Sim. E a parte justamente intelectual, vamos dizer assim, muito forte, de repente pode ocorrer isso. Então nós temos que entender que nós somos sensíveis e nós não podemos perder essa sensibilidade. E o que é que nos ajuda? Por incrível que pareça, natureza. Quem é que quando tem um contato com a natureza, com um bosque, um lago, um rio, enfim, uma montanha, ele se sente diferente. Sim. Nós poderíamos aqui relatar algumas experiências a respeito. Até o mais embrutecido dos seres é sensibilizado. Até. Isso vamos assim dizer, é geral, não é? E aí nós entendemos essa preocupação que está se voltando a ter com a questão da natureza. Está se voltando a falar em Gaia, por exemplo. Quer dizer, é um ser vivo, não é? É um organismo, enfim, afinal de contas, o que é? Mas o que nós não podemos esquecer é de que justamente, vamos assim dizer, nos proporciona esse desenvolvimento da intuição com muito mais facilidade do que às vezes outros momentos. Sim. Então é isso que o ensinamento quer dizer. Nós precisamos ter cuidado de não nos distanciarmos. E a ligação dos essênios com... É aí que vem a ligação fortíssima, vamos dizer, com os essênios. E que a ordem, veja, tem uma ligação essênia muito forte pela parte egípcia, inclusive. Nós falamos rapidamente da vez passada a questão do Lago Meres, ou Moeres, não é? Ou hoje conhecido por um Fayum,
que fica um lago que fica próximo do Cairo, bem pertinho, mas um local que foi a sede, nós podemos assim dizer, da tradição durante muitos anos, não é? Muitos anos. Então tem todo um conhecimento, vamos assim dizer, preservado pela própria natureza. Então é impressionante o contato que quando você chega lá, pelo menos, vamos dizer assim, nós estudantes de Rosa Cruzes, sentimos, aí vem a coisa do sentir, do sensibilizar, de que algo realmente grandioso está presente naquele local. Tá? Então vamos dizer assim, esse é o grande mérito, vamos dizer, dos essênios. E não é só nesse ponto. Se nós formos a Nag Hammadi, também vamos encontrar. Se nós formos em outros pontos, mesmo no Egito, também vamos encontrar. Se nós formos a Qumran, também vamos encontrar. O Monte Carmelo existe ainda, Frater? Existe. Que ali havia um monastério essênio, né? Importante. E era um monastério essênio, com ligações com todos esses outros monastérios. E veja que coisa mais interessante, aonde que realmente a vida monástica, vamos dizer, surgiu com muita força, mesmo, vamos dizer assim, já no período cristão, vamos chamar assim, justamente nessa região. No Carmelo ali, aquela... Não é? Carmelo e mesmo no Egito. No Egito, né? Também, sim. Não é? Que hoje é a região de predominância dos coptas, vamos dizer, da religião ortodoxa dos coptas, sim. Mas que no fundo tem uma profunda tradição dos ensinamentos. Aliás, coisa pouco sabida, Frater Elias, o senhor que conhece bastante o Egito, né, pode esclarecer talvez em primeira mão, já foi falado isso, mas é sempre bom rememorar a importância dos coptas, né, no Egito hoje, que talvez seja uma ligação mais próxima que temos com os egípcios originais, né? E talvez ali naquele cristianismo copta esteja encerrado sumums, né? Alguma coisa ali bastante... É muito interessante isso, viu, Frater? O que o senhor pode revelar? Porque até alguns egípcios, vamos dizer, egípcios nasceram lá agora, vamos dizer, que eles dizem, né, que a origem deles é egípcia. Eles não se consideram, por exemplo, por mais que falam árabe e tudo mais, mas eles se consideram egípcios. E os coptas muito mais. Está entendendo? Os coptas muito mais. Então, tudo isso vai reforçando, vamos dizer assim, essa questão desses ensinamentos. Qual é a razão de tudo isso, dessa força, vamos assim dizer. E a coisa mais interessante ainda é se nós vermos qual o percurso da Sagrada Família na sua fuga para o Egito. Sim. Se nós formos analisar isso, é a coisa mais interessante que esses pontos estão muito ligados à tradição essênia, aos terapeutas e tudo mais. Olha só. Então, o que nós temos que entender que isso tem um valor altamente significativo. Não é? Por isso, na vez passada, nós falamos, o ponto principal dos essênios é a questão da paz. E veja que coisa mais interessante, até frisamos isso também no programa anterior, de que esses documentos todos foram descobertos praticamente no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Sim. E foram lançados praticamente durante e ao final dela. Pois é, o senhor estava falando, então são o Evangelho Essênio da Paz, os manuscritos de cobre, né? Manuscritos de cobre, os manuscritos de Qumran, Nag Hammadi. Todos apareceram meio... Todos eles apareceram nesse momento. E todos eles com a preocupação, qual? Única, de manter o ensinamento, de manter a paz. Veja, porque essa questão da paz, ela é muito mais profunda do que nós pensamos. Falamos no programa passado. Não é apenas não fazer guerra. Não é isto. Ela é muito mais profunda. Ela está no profundo do nosso ser. Possivelmente o nosso grande reencontro, ele começa aí, a partir do momento que nós conseguimos a paz. Por isso ela tem que começar dentro de nós. Mas nós levantamos bandeira pensando que tem que começar no outro, lá não sei aonde. Atitudes externas. Naquele país lá, distante que está. Sempre atitudes externas. Então, o que a tradição sempre procurou mostrar é que ela começa em cada um de nós. Enquanto nós não entendermos isso,
nós não vamos conseguir essa paz. Na totalidade, vamos assim dizer. Por mais que um ou outro aqui consiga, mas na totalidade precisa dessa compreensão. À medida que ela for se fazendo, e ela vai se fazendo através do quê? Da paz. O que é a meditação? Veja que coisa mais interessante. Tudo, no fundo, é um estado de meditação. Mas para nós entendermos isso, nós temos que entrar na meditação e temos que entrar na paz. Encontrarmos a paz. À medida que nós formos encontrando essa paz no nosso interior, nós estamos nos encontrando com toda essa, vamos chamar de dizer, essa grande corrente, vamos assim dizer. Não é? Que no Vedanta, ou na Vedanta, como alguns dizem, é o Satchitananda, o oceano cósmico, o oceano de bem-aventuranças. Isso está nas tradições. Onde você vai, está lá presente. Entendeu? Então, isso, nós não podemos perder isso de vista. E parece que os essênios sintetizavam, quer dizer, foi a fonte irradiadora para muitas religiões, né, dessa essência mesmo, né, da paz, da meditação, do reencontro consigo mesmo. O Cristo, que foi essênio, era o mestre da paz, né? Isto, do amor. Por isto. Então vejam que os essênios, através deles, dessa tradição, vamos dizer, essênias, que os grandes líderes, as grandes fontes espirituais foram preparadas. Porque os essênios, a tradição, vem lá de Enoque, segundo alguns. Quer dizer, nós não temos uma carteirinha, um documento assinado, registrado em cartório para mostrar isso. Mas, segundo a tradição, vem lá. Então, veja que fortíssimo que é isso. Não é? Moisés também tem um caminho por aí. Não é? E outros tantos mais. Tem um até que é muito conhecido, Elias, Sim. O profeta Elias. Veja, então são verdadeiros gigantes. Não é? São verdadeiras expressões dentro da espiritualidade. O senhor incluiria aí o Abraão, que estaria Sim, na origem das três Abraão, grandes religiões? Não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Monoteístas. Que é Abraão, não tem a menor dúvida. Se nós vermos o caminho percorrido por Abraão, nós vamos ver que está circunscrito em tudo isso. Onde ele fez todo o caminho foi para onde? Justamente nessa região. Entende? Quer dizer, como se conhecedor do ensinamento. O ensinamento significa mais ou menos o seguinte, não é só aquele sentido de ensinamento, conhecimentos em si, mas é um caminho, não é? Os sufis até hoje ainda adotam essa coisa. Sim, os sufis seriam outro rebento da... né? Sim, possivelmente. Até hoje eles ainda adotam essa questão dentro do ensinamento. Quer dizer, você, para ser encaminhado para um outro, você já estava a palavra, você vai ser encaminhado. É este mestre daqui que lhe encaminha para receber o ensinamento do outro. Entende? E assim ele vai sendo percorrido, vai sendo feito. Veja que coisa mais linda. Então é isso que nós temos que entender. E essa beleza que não pode se perder. Sim. Então não é para se tocar só nos essênios como uma coisa histórica. Arqueológica, histórica. Arqueológica. Esse é o problema nosso. Nós já cometemos alguns enganos, né? Nós transformamos toda a nossa riqueza mitológica em contos de história. Não é? Possivelmente, se não tivéssemos também feito isso, a nossa riqueza de conhecimento hoje seria muito maior. Então veja quantos pontos precisam ser reconquistados. Sem dúvida. E os essênios deixaram isso expresso nas suas mensagens. Aí essa que é a questão. Ponto, né? Esse que é o ponto. Você não pode dizer, por isso você precisar, como disse São Paulo, tem que ler com o espírito, né? Não a palavra que mata, né? Mas não o espírito que vivifica. Que vivifica. Que é então, a interpretação. Que é a interpretação. Mística, né, das palavras. A mística das palavras, entendeu? Então, à medida que se faz isso tudo é muito mais valorizado. Então, não se pode perder. Por isso é importante conhecermos. Da vez passada apresentamos, por exemplo, o livro, né, que a editora Pensamento nós vamos apresentar editou. Hoje. Alguns até confundiram, acho que não entenderam bem, pensando que era uma obra da ordem. Não. É uma editora Pensamento. Então vamos aproveitar a deixa do Frater Elias, nós vamos mostrar, né, novamente o livro que gerou tanto interesse no programa passado e vai gerar nesse programa também, que é o Evangelho Essênio da Paz. Está aqui, estou segurando.
a câmera vai pegar, que é um livro da editora Pensamento. Trata-se, né, de escritos apócrifos, revelando mais sobre a comunidade essênia e os ensinamentos secretos de Jesus, né, que tem paralelos, claro, com os evangelhos canônicos, né, divulgados, amplamente conhecidos. Eu até selecionei uma parte aqui para ler do livro, que foi nos perguntado, né, mais algumas informações do livro, que nos diz, né, que o conteúdo deste livro representa apenas cerca de 1/3 dos manuscritos completos que existem em aramaico nos arquivos secretos do Vaticano e em esloveno antigo nos arquivos reais dos Habsburgos, hoje propriedade do governo austríaco. Quer dizer, é um tesouro de conhecimento que está emergindo aí, né, Frater Elias? Exato. E veja, o que é importante nisso, e que a gente sempre fala que a grande preocupação da ordem é sempre apresentar algo com bases concretas. Sem dúvida. Não é? Nós sempre dissemos assim, por exemplo, é difícil você falar de Atlântida porque você tem muito pouco, né? Mas dos essênios, vamos chamar assim, dessa civilização toda que fez esse trabalho, vamos assim dizer, nesse território todo, hoje está cada vez mais de acesso a todos. Provas abundantes. Não é? Provas abundantes, como são os manuscritos, Nag Hammadi, que ainda muitos eruditos hoje com abertura, com possível acesso, não é? Ao Nag Hammadi de Qumran, nós vamos ter mais informações ainda. Então, não vamos dizer assim, um campo palpável, não é? Vai depender só dos nossos eruditos, quer dizer, as pessoas que têm capacidade para ler essas escrituras, vamos assim dizer. Mas, felizmente, algumas informações já estão aí, não é? Já estão aí. Como esse livro passou pelas mãos de algumas pessoas, vamos assim dizer, capacitadas, capazes. Não é? Não foi contestado até hoje, né? E também não foi contestado. Né? O conteúdo dos demais, porque aí uma parte, né, dos demais a gente desconhece, porque ainda é mantido em segredo, e secretamente. Que ele tem paralelo com os outros manuscritos, Nag Hammadi, o manuscrito de cobre, que falam dos essênios também, né? Parece que se complementam. Viu, Frater Jamil, o importante disso, pelo menos a nosso ver, que já tivemos sempre falamos assim, dizemos até que já tivemos a bênção de percorrermos esses lugares, é de ver as relações que são estabelecidas. Você percorrendo, você vê que as relações eram estabelecidas, não era uma coisa desconexa. Entendeu? Vamos dizer, lá em Nag Hammadi ninguém estava sabendo o que estava sendo feito lá em Monte Carmelo, ou ninguém sabia o que estava sendo feito em Qumran. Não. Se conhecia. Possivelmente se viajava a pé, um camelo, enfim, ou de um barco através do Mediterrâneo, ou pelo Nilo, mas se tinha conhecimento, não é? E nós vamos ver, não é? Essa, vamos dizer assim, a caminhada de Moisés durante 40 anos, quanto conhecimento possivelmente Moisés não levou consigo? Exato. E absorveu, né? E absorveu também, não é? Veja, então, mas tudo isso são informações que hoje estão se vendo, olha, espera um pouquinho, tem conexões, tem cada vez mais. Então, possivelmente, à medida que se vão lendo e traduzindo, vamos dizer, esses manuscritos, nós vamos ter mais informações. Perfeito. Eu tenho 3 perguntas aí na ponta da língua com relação a isso, Frater Elias. A primeira é o seguinte, eu não sei em que manuscritos desses, o senhor vai poder esclarecer, tem uma passagem da infância de Jesus que ele teria feito passarinhos de barro e soprado nesses passarinhos, eles teriam se transformado em pássaros de verdade. Ou isso é uma lenda? Ou tem algum desses evangelhos mesmo? Eu não sei onde que eu me deparei com essa... Não, existe uma passagem, por exemplo, quando ele era criança. Isso, quando era criança, com relação justamente a essas passagens da Sagrada Família no Egito. Tem algumas, vamos chamar de, algumas situações, vamos dizer assim, muito interessantes, como é num poço, numa árvore, a questão dos pássaros, entendeu? Foi isso no período da infância. Mas existe também um manuscrito com relação à infância de Jesus. Ah, é? Tem. Essênio? Não, essênio não. Essênio, sim, perdão. De Qumran, né? Entendeu? Então, tudo isso está se traduzindo, está se trabalhando em cima. Mas o importante são as relações.
E existe alguma relação dos reis magos com os essênios? Ou não se foi descoberto nada Isso não ainda? tem nada, isso não tem nada, não existe, porque o que existe sim, por exemplo, a cultura, vamos assim dizer, persa, vamos dizer, tinha relações. Né? Se você ir eu sempre me fico nesse momento com relação ao livro sagrado, vamos dizer assim, lá dos persas. O Zend-Avesta? O Zend-Avesta tem passagens deles que são, algumas práticas, estão muito semelhantes. Que coisa. Muito semelhantes. Mas isso o que é? Por isso nós usamos a palavra ensinamento. Quando nós usamos a palavra ensinamento, nós estamos querendo dizer que isso vem de correntes, de tradições muito, muito, muito antigas. E que em determinado momento ela se direcionou para vários pontos. Sem dúvida. A razão disso, vamos entender ainda. Alguns dizem até que foram alguns momentos de muito Atlântida, por exemplo, né? Que se previu a catástrofe de Atlântida, então se tomou algumas providências para que o ensinamento não se perdesse. Então tem N coisas. Muito interessante. E a terceira pergunta, não sei se pode divulgar, né? Certamente o Frater sabe, a relação de um mestre muito conhecido dos esoteristas, pouco do público, né? Que é do nosso querido mestre Moria com os essênios. Parece que ele tem uma ligação muito forte, né? Veja, muito forte, fortíssima, inclusive. Fortíssima, fortíssima. E justamente ele foi um dos líderes, vamos dizer, justamente de uma dessas regiões. Tá? Acho que até por isso o nome do lago, Moeres, Moria, tem tudo... Moria, Moeres. Então, veja que coisa mais linda. Mas a beleza disso está em nós entendermos que esse ensinamento não pode se perder. Essa foi uma das preocupações, por exemplo, do Akhenaton, Tutmés III, e poderíamos citar muitos aqui. Davi, o rei Davi. Teve essa preocupação de Ele tinha plena consciência disso. Pleno conhecimento. Os que eram iniciados, né, Frater? Sim. O rei Salomão, talvez. Salomão. Então, a gente pode citar alguns nomes. Então, o que ocorre? Que o nosso caminho é a paz. Onde nós nos encontramos é a paz. Agora, nós temos uma facilidade para o quê? Para odiar. Não é isso? Verdade. Nós temos uma dificuldade imensa para perdoar. E o que é que nos leva à paz? Um dos caminhos é o perdão. O ódio nos distancia, nos afasta. O perdão nos aproxima. Então veja que coisa belíssima é você entender que essas criaturas aplicavam isso. Não é um sofisma ou isso que eles aplicavam, viviam isso. Viviam na certeza que funcionava. Tanto é que prepararam líderes, né, que fizeram o que puderam e muito mais ainda pela humanidade. Quer dizer que funciona. Possivelmente nós tenhamos que retomar algumas, vamos dizer assim, algumas práticas essênias para que realmente esse resultado possa acontecer conosco também, né? Sem dúvida. Bom, o tema é fascinante, Frater Elias, né? Longo, né? Como disse o Frater no começo, parece que esse tema ele reaviva em nós memórias antigas, né? Tem a ver com a nossa própria essência, com a nossa imanência divina, né? É mais um processo de autodescoberta. Então eu creio que é um tema que poderá ser ainda trabalhado, né, em outros programas. Lembrando novamente que o livro O Evangelho Essênio da Paz, não precisa dar o close, né? Só mostrando de longe. Ah, tá aqui, ó. Ótimo. O Evangelho Essênio da Paz, ele não é um livro da Ordem Rosa Cruz, publicado pela Ordem Rosa Cruz, ele é da editora Pensamento, continua sendo publicado, né, Frater Elias, então é facilmente encontrável, né, tanto nas livrarias, nas boas livrarias, como em sebos também, né, se de repente você tem acesso, vale a pena a leitura, sem dúvida promete várias descobertas, né, Frater? Verdade, verdade, realmente, e o que nós precisamos justamente é de fazermos descobertas, né? Descobertas externas, descobertas principalmente internas, e acreditarmos que nós precisamos desenvolver a nossa intuição. É muito importante. Nós não podemos perder este elemento, vamos dizer, que é a nossa intuição. Perfeito. Então,
Aí está mais um programa de reflexão, de luz, vida e amor, né, embebido aí da filosofia Rosa Cruz. Nós agradecemos novamente toda a receptividade, né, o Frater Elias que roda o mundo aí, sempre é saudado por pessoas que assistem ao programa Presença e Harmonia e que nos felicitam. Então nós ficamos muito felizes aí com toda a receptividade e prosseguiremos aí com a missão. A todos, né, uma boa noite e uma paz profunda. Até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.